sindicalismo no Brasil é uma história que vem desde o século XIX, etc. Eu acho que não é o caso agora de a gente fazer esse retrospecto. Eu acho que esse retrospecto está presente em alguns dos textos que nós disponibilizamos para vocês, o texto do Paulo, do Fernando, e um pouco um texto que eu escrevi para um livro na Inglaterra, que faz um balanço do sindicalismo no mundo, né? Então eu tive que fazer um pequeno resumo de 45 para cá, né? Então isso eu acho que um pouco da história do sindicalismo brasileiro está presente ali com seus dilemas e tal. Por que eu estou querendo pegar o sindicalismo do período da ditadura para cá? Porque eu acho que há algumas mudanças importantes, não é? Primeiro, o fato de que ao longo dos anos 50, dos anos 60, há um processo de complexificação da produção industrial brasileira, a vinda das empresas de grande porte, empresas multinacionais que se instalam principalmente no distrito industrial do ABC Paulista, que atrai uma quantidade substantiva de trabalhadores de outros lugares do Brasil, né? Muita gente migrou para trabalhar nas indústrias, né? Principalmente os setores metalúrgicos, né? Particularmente a indústria automobilística. Por que a indústria automobilística é importante ser estudada, e eu tenho me dedicado a isso desde minha tese de doutorado, etc. Porque é importante porque, primeiro, porque a indústria automobilística foi o motor do capitalismo mundial no século XX, e segundo, corresponde a uma porcentagem substantiva do produto interno bruto na área industrial. A indústria automobilística tem mais ou menos 12% da produção industrial brasileira, que é uma coisa bastante importante, substantiva. Ela é uma indústria que se articula em rede, portanto, ela tem uma rede de atividades a partir da indústria automobilística que se multiplica, mais empregos, mais, reuniões e tudo, né? Segundo, porque é um tipo de indústria que é internacionalizada, portanto, ela pode ser objeto, em determinado momento, como eu diria no momento atual, de uma discussão sobre processos de internacionalização da organização sindical, né? E aí tem, eu acho, vários níveis para discutir internacionalização. Eu acho que nós estamos vivendo hoje um período um pouquinho diferente devido à globalização, de como os trabalhadores se articulam em termos internacionais. Mas, enfim, então a indústria automobilística tem essa característica, e é desse tipo de indústria, de produção industrial, que eu acho que se formou uma classe operária, mais no sentido clássico de classe operária, no sentido clássico europeu de classe operária, né? Então é desse grupo, né, de trabalhadores. Tem um trabalho super interessante do Gino Negro, né, sobre a Volkswagen, a Willys Overland, em que ele, enfim, trata muito dessa questão do tipo de trabalhador que vem progredir nesse contexto, e a gente vê na própria história do Lula e tal, como é que tem uma ligação muito forte com o processo migratório da indústria brasileira nesse período. Então, o ABC tem essa importância, né, de ser esse distrito industrial. Foi o principal distrito, o principal distrito industrial brasileiro, e foi o principal distrito industrial durante muito tempo, né, porque congregou todo esse peso. Segundo, também o fato de que foi exatamente desse tipo de empresa que surgiu um outro tipo de sindicalismo, de sindicato, que no contexto da ditadura rompeu um pouco com a forma que os trabalhadores se organizavam nas fábricas. Então, por que isso? Porque eu acho que nesse conjunto de empresas surge um tipo de representação que vem a calhar no movimento de resistência da ditadura militar nesse período, que é a organização dentro da fábrica, né? A organização de comissões de fábrica. Então, a organização dentro da fábrica foi o embrião, no primeiro período mais duro da ditadura, o embrião de um processo de resistência, né? Porque as gerências das empresas, os relatos todos falam
que no período da ditadura a relação da gerência com os trabalhadores estava no mesmo nível de autoritarismo da relação do governo com os trabalhadores, né? Havia uma coincidência nesse sentido. Então, esse tipo de resistência que ocorreu principalmente depois de 64 e ao longo dos anos 70 foi muito importante, porque foi uma resistência miúda, resistência dentro da fábrica, mas que deu um estofo, uma legitimidade muito grande depois, quando o sindicato consegue se manifestar publicamente através das greves de 78, 79 e 80 no ABC. Porque, na verdade, né, a gente sabe que em 64 a acusação era de que o Brasil estava se transformando numa república sindicalista e que esse perigo do comunismo, etc. Então, logo após 64, a primeira ação do governo militar foi fazer a intervenção dos sindicatos, né? Foram 690, 700 intervenções dos principais sindicatos do Brasil, e isso fez com que o movimento sindical que estava consolidado até então tivesse que ou ir para a clandestinidade ou mesmo sofrer muitas dificuldades de organização, né? É nesse momento que aparece esse tipo de trabalho miúdo, começa a aparecer esse tipo de trabalho miúdo, que tem a primeira sinalização nas greves de 1968 de Contagem em Osasco, 1968 em Contagem. Os trabalhadores metalúrgicos de Contagem fazem uma greve que surpreende o governo militar, a tal ponto, uma greve localizada, a tal ponto do ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, se deslocar de Brasília para negociar diretamente com os trabalhadores, mas um trabalho sindical de base muito forte, a ponto de o presidente do Sindicato Metalúrgicos de Contagem ter sido avisado de que a greve ia ocorrer quando ela já tinha ocorrido, ela estava em andamento, ele foi avisado que tinha uma greve na sua própria categoria. E a greve de Osasco, né, também vindo de uma organização fabril muito forte, que teve um desdobramento interessante, porque mostrou, não é, também uma associação nesse movimento entre trabalhadores e estudantes, uma coisa que foi muito interessante, novidade, né? E também forjou novas lideranças, uma delas faleceu recentemente, ele teve no IFIX falando na minha aula sobre, enfim, o movimento de 68, que foi o Zé Ibrahim, né? Uma liderança importantíssima nesse período. Mas então, 68, eu acho que sinaliza, né? É claro que isso depois entra, enfim, as 5, etc., mas sinaliza que o movimento sindical está se manifestando de uma outra forma. E ao longo dos anos 70, essa organização foi, na minha avaliação, foi importante para criar essa manifestação mais explícita, que foram as greves de 78, 79 e 80 no ABC. É claro que aí a categoria metalúrgica, São Paulo e o ABC estão muito juntos, né? Então uma parte dos operários do ABC morava em São Paulo e tal, não é uma coisa assim, no ABC São Bernardo moram os trabalhadores que trabalham em São Bernardo. Então tem uma ligação muito forte, interessante entre os trabalhadores dessas duas regiões, só que a problemática sindical, né, e a contestação a intervenção dos interventores sindicais nesses dois lugares, que ocorreu de uma forma diferente, traz um debate teórico até hoje sobre a relação sindicato com comissão de fábrica, organização interior da fábrica, que foi a diferença na forma de atuação política dos sindicalistas do ABC, que resolveram romper com a estrutura atuando dentro da estrutura sindical, portanto, tentando se eleger e participar dentro da própria estrutura sindical, tendo em vista que a estrutura sindical brasileira, autoritária, etc., era um dos pontos mais fortes de contestação desse movimento fabril, etc. No caso da tutelagem do Ministério do Trabalho, etc. Mas no ABC, a relação, isso está presente até hoje, e é uma discussão, não é da relação sindicato-comissão de fábrica. No caso, a comissão de fábrica reforçou
uma atuação dentro do sindicato, mas para assumir o sindicato e mudar por dentro. Enquanto que em São Paulo, né, São Paulo uma situação um pouco diferente, porque o interventor dos sindicatos metalúrgicos era o Joaquinzão, Joaquim Andrade dos Santos. Ele era uma figura muito interessante, o Paulo pode falar depois, mas quem sabe mais. Mas é uma figura interessante porque ele era o tipo de interventor articulado, ele não era um interventor qualquer, né? E ele dirigia uma categoria de 300 mil trabalhadores, 300 mil metalúrgicos. Eu passei meus alunos anteontem o filme Braços Cruzados, Máquinas Paradas, que é um documentário sensacional, que foi remasterizado agora, etc., que mostra exatamente a organização das oposições sindicais ao Joaquinzão, a intervenção sindical, o interventor, não é? No caso do Joaquinzão, e mostra todo o processo de eleição, a fraude da eleição, o apoio que o Joaquinzão tem do ministro do Trabalho, que vai na posse dele, assim como, enfim, que é o Arnaldo Prieto, assim como o Tribunal Regional do Trabalho sempre apoiando as decisões, etc., mas mostra um outro tipo um outro lado da resistência, que uma opção, não é, da oposição sindical metalúrgica de São Paulo, não de fazer parte da estrutura, mas contestar essa estrutura através de uma proposta de autonomia das organizações fabris. Quer dizer, o pessoal da oposição achava que os comissões de fato tinham que ser autônomas com relação ao sindicato, não tinham que ter ligação com o sindicato. Isso é uma diferença importante, porque hoje, por exemplo, comissão de fábrica e comissão sindical de empresa se confundem no ABC, por exemplo. Entendeu? E aí você pergunta, mas é a mesma coisa? Aí a resposta é, não, a gente tem comissão de fábrica, mas tem a comissão sindical de empresa também, que também tem membros da comissão de fábrica, a comissão sindical de empresa, mas a comissão sindical de empresa passou a ser um braço, digamos, do sindicato dentro da fábrica, porque com todas as críticas ao sindicalismo do ABC, o sindicalismo do ABC preza muito a relação democrática do interior das fábricas com o sindicato, né? Não é de graça que eles são 85% de sindicalização, etc. Bom, então esse período que aparece em 78, 79, 80 tem uma dimensão que ultrapassa a dimensão salarial propriamente, não é só a questão salarial, está em jogo também uma contestação muito evidente à ditadura militar, a forma da ditadura militar tratar com o trabalho, mas também tratar com as populações, trabalhadores em geral, não é? E isso, principalmente a greve de 80, tem um desdobramento muito interessante, virou uma greve que angariou uma solidariedade no Brasil inteiro muito grande, né? Bom, então, e aí uma série de coisas vão caindo, a gente tem que entender que esse contexto é o contexto da realização da primeira conclave na Praia Grande, né, que consegue reunir diversas forças sindicais no Brasil, inclusive pela primeira vez em muitos anos, pela ditadura, e dali que sai a tentativa de criar uma central única dos trabalhadores. Então criou-se ali a comissão Procute, né? A comissão Procute se articula, né, para tentar, e aí ela em seguida há uma série de divergências, etc., e o que resulta em duas centrais sindicais que se criam em 1983, a CUT propriamente, em São Bernardo do Campo, março, abril, se não me engano, de 83, e no final do ano o CONCLAT, né? Agosto e novembro, o CONCLAT, né? Que foi, enfim, um grupo da Comissão Procute que divergiu na época, etc. Por razões várias políticas e tal. Mas o que eu acho que, e também a gente não pode esquecer que em 1980 é quando surge o Partido dos Trabalhadores, né? Nesse contexto da ditadura, eu acho que congrega, não é, muito essas diversas forças políticas que tinham se articulado no nível sindical, né? A presença do sindical dentro do Partido dos Trabalhadores era evidente, né? Muito
forte, e aí esse tipo de sindicalismo, né, que tem, digamos, a origem no ABC, São Paulo, tem uma força muito grande nesse processo. Bom, aí é o seguinte, nos anos 80, ainda tem um período da ditadura, mas os anos 80 são anos de crise econômica, mas com anos de uma movimentação sindical muito grande, a quantidade enorme de greves, e aí vários outros setores se articulam, o número de greves se multiplica exponencialmente. Professores universitários, temos aqui um líder sindical da época, que presente, sentado aqui. Lígia também, Miguel e tal, né? E, enfim, mas esse período, essa quantidade de greves, né, que corresponde ao período dos anos 80, ainda era no período da ditadura, mas acaba desaguando, eu diria, na discussão da Constituição de 88, e a Constituição de 88 acaba refletindo de alguma forma com todas as divergências internas, PT não assinou, ela acaba de alguma forma mostrando que, quer dizer, refletindo um pouco a pressão que os movimentos sociais fizeram ao longo desses anos 80, particularmente, né? E que acaba que a Constituição acaba abarcando de alguma forma em vários outros níveis, não só uma questão trabalhista, certamente, mas também outras questões, né? Bom, então, aí eu acho que tem um ponto, a partir do final dos anos 80, início dos anos 90, com o Collor, o Itamar e Fernando Henrique, governos desses, que é uma coisa que eu acho que a movimento sindical está, sindical industrial, urbano, mas sindical urbano como um todo, está se defrontando ainda, não é uma questão que tem a ver com as formas, relações de trabalho, que eu acho que se implantam no Brasil tardiamente, a partir dos anos 90, com a abertura do mercado comercial para a globalização e tal. É curioso porque esse processo ocorre nos anos 80 nos países da Europa, há uma crise de filiação dos sindicatos na Europa nos anos 80, e o Brasil tem um boom de crescimento, manifestação nos anos 80. No entanto, nos anos 90, com a abertura comercial, vem junto com isso um intenso processo de restauração produtiva, flexibilização das relações de trabalho, políticas neoliberais, etc., do período, principalmente do período Fernando Henrique, e aí o que acontece exatamente o movimento sindical passa a ser questionado, fragilizado, não é? Porque a questão, uma das questões principais tem a ver com a questão do emprego, e o emprego entra, quer dizer, uma das propostas da restauração isso aconteceu no ABC fortemente, né? Esse texto que eu deixei que vocês falam, dessa crise nos anos 90, no ABC, na verdade esse período é o período que as fábricas, a proposta das fábricas é enxugar de tamanho, né? Se horizontalizar, deixar de ser uma fábrica verticalizada cordista, passar a ser uma fábrica flexível, etc. Vocês têm uma ideia, em meados dos anos 90, com o processo de reespacialização da indústria automobilística no Brasil, quando ela sai do ABC e começa a se espalhar para outros lugares, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e outros lugares, Rio Grande do Sul e tudo, o que acontece é que as fábricas que no ABC tinham, como a fábrica da Volkswagen nos anos 70, chegou até 45 mil trabalhadores, né? Hoje a fábrica tem 2.000, 3.000 trabalhadores. Então isso tem um impacto muito grande, né, na ação sindical, né? O sindicato se vê no dilema de ter ou não que negociar, né, com as empresas para defender o emprego, enfim. Então isso aí traz uma enorme dificuldade que eu acho que está presente até hoje, ainda hoje, é uma questão que está presente no movimento sindical hoje ainda, né? E aí, curiosamente, acontece que toda a crítica que se fazia à legislação trabalhista, né, que, enfim, continua com várias questões relativas à CLT e tal, né, continua a CLT vigente e tal, várias todo esse movimento que era contra a CLT, nos anos 90 passa a defender a CLT, ou ver a CLT como o instrumento de manutenção de direitos, né, que a Constituição de 88 tinha criado, que estavam sendo gradativamente retirados no período do Fernando Henrique Cardoso
vários decretos do Ministério do Trabalho e tal, que foram com a intenção de flexibilizar as relações de trabalho, né? Então, o movimento sindical se viu na condição, né? E essa situação continua até hoje, na verdade, né? Agora, na comemoração dos 70 anos do CLT, quase todas as manifestações dos sindicalistas, né, foi de defender a CLT, etc. É curioso, porque nesse período, quando você vê o filme lá da oposição sindical, essa CLT tem que acabar, não sei o que, não sei o que lá. É claro que, por isso que eu acho que uma coisa importante de ver esse processo é exatamente como é que ele lida, né, como é que ele lida com as conjunturas políticas e econômicas nesse processo. A gente não pode interpretar isso puro, né, como se fosse CLT, autoritário, etc. E agora, é verdade que a CLT, mesmo com a Constituição de 88, surpreendentemente no movimento sindical, que tinha uma proposta de mudança, na hora da Constituição de 88 não consegue alterar alguns itens, que são itens importantes, que foram mantidos e que são itens que significam uma espécie de aberração que nós temos na nossa legislação, como, por exemplo, o imposto sindical, né, que é um escândalo, que a gente não consegue, que eu estou falando aqui, os sindicalistas não conseguem fazer pressão suficiente para acabar com o imposto sindical por razões conjunturais, interesses de cada uma das centrais, etc. A questão da justiça do trabalho, né? A justiça do trabalho também, que é uma instância que afeta, né? Que interfere, né? Nos processos de negociação, e aí isso traz também uma contradição importante e uma diferença importante entre setores, porque há setores mais organizados que acham, não é, que a justiça do trabalho atrapalha, né? E eu diria que a maioria dos casos das categorias no Brasil precisam da justiça do trabalho. A justiça do trabalho, inclusive, tem sido muito atuante em favor dos trabalhadores nos últimos. Eu acho que um setor importante da justiça do trabalho tem se organizado, digamos, para defender os trabalhadores mais do que porque tradicionalmente a justiça do trabalho é contra os trabalhadores, né? Mas nesse caso, eu diria que nos últimos anos isso tem mudado um pouco. Mas enfim, essa é uma discussão, não é? É uma discussão que está presente ainda hoje do negociado e do legislado, não é? Como é que você discute, não é? Que tipo de... Enfim, então isso, e também a questão da pluralidade sindical, que sempre foi uma coisa muito demandada pelo movimento sindical nesse período, né, da ditadura e tal, e que também não se consegue mudar, né? O Brasil é favorável à pluralidade sindical, etc., mas continuamos com um sindicato único e assim por diante, com razões variadas que depois a gente vai discutir. Bom, então, os anos 90, né, tem esse contexto da restauração, e é o contexto da restauração que se implanta e ele continua, ele não, mesmo durante o período dos anos 2000, o governo Lula, ele continua, ele não retornou, não voltou para trás com o governo Lula, ele continua o processo de sofisticação das formas de exploração através da flexibilização, etc. Tanto que uma das questões mais importantes do momento é a discussão sobre terceirização, né? Porque exatamente a terceirização quer dizer, o que está se tentando fazer é colocar na legislação algo que já está sendo feito, mas que não tem legitimidade, que é terceirizar uma série de atividades que tem a ver com esse projeto. Então, eu acho que isso aí é um desafio, uma questão, né, que tem que ser discutida. Bom, aí os anos 2000, né? Os anos 2000, basicamente, o governo Lula e todas as questões relativas à presença de um governo, digamos, simpático aos trabalhadores, né? Governo simpático aos trabalhadores, mas diante de uma estrutura de organização industrial flexível, enfim, em que predominam as vontades das empresas, na maior parte das vezes, sobre as intenções, as demandas dos trabalhadores, né? E aí, eu acho que aí complexifica um pouco mais a discussão, né? Embora a história das relações entre movimento sindical e governos que sejam pró-trabalhadores, a história mostra que os trabalhadores acabam ganhando de alguma forma nesse processo. Em outros exemplos, na Europa e tal, uma pessoa que, inclusive,
insuspeito e que coloca isso no seu livro Destino do Sindicalismo, do nosso colega Leôncio Martins Rodrigues, ele fala explicitamente isso, né? Ele faz uma distinção, ele estava interessado em saber se o governo trabalhador tem algum efeito, né, e tal, e ele constata isso nesse livro, que é um livro que ele faz um apanhado internacional sobre essa relação entre governos, digamos, trabalhistas ou pró-trabalhadores ou simpáticos aos trabalhadores, enfim. E aí tem, claro, aí uma série de problemas, uma série de questões, que são as que a gente está discutindo hoje, né? Mas há sinalizações de preocupações do período Lula que atendem, né, determinadas demandas do movimento sindical. Né? Uma das coisas que eu acho mais importantes no período Lula, que é bastante distinto do período anterior, é a não criminalização dos movimentos sociais e dos movimentos sindicais. Então, não conheço nenhum incidente que me diga, né, mesmo agora, né, nesse período agora com questão indígena, etc., que esse governo pró-trabalhista tenha lidado com os movimentos sociais como uma forma como os governos anteriores lidaram e tal. Né? Então isso é uma coisa. Outra coisa importante, eu acho, o fato de que as propostas algumas medidas de governo, não é, afetaram ou se associaram a demandas dos trabalhadores. Não é? Então, uma delas, eu acho que a principal, é um aumento real e efetivo do salário mínimo, que tem um impacto na desigualdade social, um impacto na redistribuição. Claro que essas coisas que aconteceram arranharam a questão da desigualdade no Brasil. Mas, para os trabalhadores, a questão do salário mínimo foi uma questão importante que foi abordada por esses governos, pelo governo Lula, principalmente, de uma forma diferente, porque o salário mínimo, na época anterior, era visto como um estorvo, algo que ia quebrar a previdência social, algo que ia atrapalhar a economia, o custo do Brasil é muito caro, E tudo que foi feito, aumentando o salário mínimo, etc., provou, nesses últimos 10 anos, exatamente o contrário. Houve um aumento real de salário, a previdência não quebrou, aumentou a formalização do mercado de trabalho e assim por diante. Então isso, eu acho que é um outro aspecto que eu acho que é importante da gente guardar. Terceiro, foi a tentativa do governo Lula de mexer na legislação sindical. Né? Então houve a tentativa de reforma sindical, inclusive a reforma sindical foi colocada antes da reforma trabalhista, porque o governo Lula tinha medo de que a reforma trabalhista fosse não ter força suficiente para mudar, quer dizer, o governo não teria força suficiente para manter determinadas coisas, seria provavelmente alterada pelo empresariado, etc. Então, foi estrategicamente deixada para o segundo momento e vamos então tratar da reforma sindical. A reforma sindical foi um movimento muito interessante. Eu e o Sérgio, inclusive, fomos numa das reuniões lá em São Paulo. Foi um movimento super interessante que juntou, conseguiu um nível de diálogo surpreendente, porque juntou sindicatos de vários tipos, as diversas forças sindicais se reuniram em busca de uma alteração da legislação sindical. Produziu-se um documento gigantesco de 300, 400 ou 500 páginas. Houve oposições, houve questões, houve muita discussão e a discussão chegou a alguns consensos. Na hora que esses consensos se transformaram em projeto de lei e foram para o Congresso Nacional, bateram no Congresso Nacional com a força conservadora do Congresso Nacional, empresários, etc. E não foi para diante. Na verdade, essa documentação, inclusive, se não me engano, está disponível no site do trabalho, você pode baixar todas as discussões online, que é super interessante de ver, como esse é um período interessante no Estado do Brasil, né, de tentativa de fazer isso. Mas a reforma sindical zero, não conseguiu ir para diante. E aí a estratégia foi: vamos fatiar a reforma sindical, vamos ver o que a gente consegue botar aqui e ali e passar. E o que passou, na verdade, o direito mais importante foi a legalização das centrais sindicais. Né? Então, as centrais sindicais de 2007 foram institucionalizadas, legalizadas e, curiosamente, mantidas por um mecanismo
que é um mecanismo de crítica que o movimento sindical tinha ao Ministério do Trabalho, né, de Justiça, que é retirar 10% do imposto sindical para poder manter as centrais sindicais. Né? As centrais sindicais, inclusive várias divisões, porque aí as forças políticas, a pluralidade se manifestou na hora de ficar com 10%, porque várias centrais sindicais ou se juntaram, ou se criaram, ou centrais sindicais que não quiseram o dinheiro também e tal, né? Mas de qualquer forma, eu particularmente acho essa legalização, eu acho um avanço, porque já era evidente que as centrais sindicais eram atores políticos importantes no Brasil, mas não tinham reconhecimento jurídico, etc. E aí passaram a ter isso, passaram inclusive a ter meios de sobreviver. Claro que isso aí implica numa série de outras questões, problemas de tal de burocratização, etc. Né? Porque naturalmente quando você tem dinheiro, se burocratiza, as ações, né? Demandas, contestação e tal, em geral diminuem, porque você está mais preocupado ou está muito preocupado em manter a máquina funcionando, manter a estrutura, Mas, de qualquer forma, eu acho que as centrais sindicais foram uma conquista diante do desastre que foi a discussão da reforma sindical. Bom, nesse contexto também a gente não pode esquecer que houve um momento, né, que coincide com o período do chamado mensalão, há um processo de fragilização do governo e o Lula faz uma coisa que tem a ver com a ABC, por isso é uma ABC importante. O que o Lula fez? Ele chamou o Marinho, né, e chamou os sindicalistas do ABC, convocados pelo Feijó, que era presidente do Sindicato Metalúrgico do ABC, foram lá no Palácio do Planalto e falaram, pô, que história é essa de tirar o presidente? Não vamos deixar tirar o presidente. Entendeu? Então houve um encontro em São Paulo que juntou muitas pessoas e dali surgiu inclusive o lema, né? O Lula é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Isso aí foi uma coisa que teve um impacto grande, isso assustou um pouco, digamos, eu diria, a direita, que estava querendo em busca de impeachment do Lula, etc. Mas isso, ao fazer isso, né, o Lula criou uma interlocução com o movimento sindical que eu acho que não tinha no primeiro período. O primeiro período foi um período um pouco de conhecimento de como o governo funcionava, tinha uma certa continuidade da política econômica do período Fernando Henrique, etc. Mas eu acho que aí, a partir desse momento, né, da eleição de 2006, quando ele apela ao movimento sindical, eu acho que tem um turning point aí importante, porque eu acho que o sindicato aí se solidariza politicamente com o presidente, né, por ser um companheiro no movimento sindical, etc. E isso tem também consequências, porque todas as vezes que há um tipo de crise e tal, o Lula, não sei se vocês repararam, o Lula ia no ABC, falar no sindicato, falar com o pessoal. Então tem essa base, né, que ele construiu e, evidentemente, isso aí aumentou o canal, os canais da região do ABC com o poder federal direto. Tá? A gente não pode esquecer que São Paulo é um estado que está há muitos anos na mão do PSDB, né, e o diálogo, né, com as forças, né, dentro dos distritos ali do ABC era um diálogo complicado, principalmente vindo desses setores mais ligados ao Lula. Mas com o Lula criou-se um canal direto, eu diria, entre a questão regional e o acesso a recursos políticos e econômicos do Estado internacional. E o exemplo está aqui, que eu vou falar daqui a pouquinho, porque estou falando muito. Não, vontade. O assunto é complexo. Bom, antes de falar no ABC, não é? Que eu acho que o ABC também está dando um pouco um mote para essa discussão. Eu acho que uma série tem uma coisa curiosa, eu estava lendo hoje um texto do Arthur Henrique da CUT,
escreveu nesse livro sobre os 10 anos do PT, que saiu agora, está disponível na rede e tal, e o ator Henrique fala que o número de greves ocorridas no Brasil no período do Lula foi maior do que o número de greves ocorridas no Brasil no período do Lula foi maior. Em termos de número de greves. Aí são um monte de interrogações para a gente pensar, né? Porque, em princípio, a classe operária ficou mais passiva no período do Lula. O ABC, durante os anos 2000, fez muita greve. Houve conquistas reais de salário no ABC direto ao longo dos anos 2000. Né? Então, isso... Né, mas o que eu acho que é interessante, né, é importante pensar, eu acho que tem a ver com uma série de pontos que são pontos ainda presentes no movimento sindical hoje, né? Eu falei isso um pouco naquela reunião, né? Um dos aspectos mais gerais dessa coisa da terceirização, porque ela está associada à questão da flexibilidade, eu acho um ponto importantíssimo, mas também eu acho que outras questões eu falei na época, naquele dia da organização do local de trabalho, e o meu colega da FUT falou: a organização do local de trabalho é uma coisa só dos metalúrgicos, não tem outros lugares e tal. Mais ou menos, né? Tem outras categorias que a questão da organização do local de trabalho é uma questão importante. Não que necessariamente esteja ocorrendo, mas é uma demanda. É uma demanda que continua na pauta desde o tempo da Constituição de 88. Porque a organização por local de trabalho passou na Constituição de 88, mas nunca foi implementada. Nunca foi legislada sobre a organização. E toda vez que essa discussão ocorre, os patrões falam, não, temos que estabelecer um número de trabalhadores para poder ter uma representação no local de trabalho. Então, fábricas com 5, 10 e tal, tem que juntar pelo menos 200, então uma época, uma discussão assim, são 200, 100, 80 e tal, para configurar digamos, um coletivo com uma representação sindical. Mas isso nunca passou, né? Agora, comissão de fábrica e organização por local de trabalho, ela existe em vários lugares, principalmente nesses setores do sindicalismo que são mais ativos e tal. Bom, então isso é organização por local de trabalho. A questão do trabalho decente, que é uma pauta que tem aparecido muito, é uma questão que tem uma dimensão maior, uma dimensão importante, eu acho, porque a discussão do trabalho decente transborda para a discussão do internacionalismo, da questão internacional. Tá? Por quê? Porque a pauta do trabalho decente é uma pauta da OIT, né, que está em busca, né, de que se estabeleça um padrão internacional de trabalho decente. Né? E agora, o trabalho decente, enfim, é uma definição que vai depender de um monte de coisa, etc, etc. Mas, de qualquer forma, eu diria que tem servido, né, e tem entrado em quase todas as manifestações e demandas dos trabalhadores a discussão do trabalho decente. Porque o trabalho decente acaba, no caso do Brasil, colocando em discussão a questão do trabalho escravo, que a gente acha que o trabalho escravo a gente superou, está superando e tal, mas a gente tem vários exemplos diários, não é? Inclusive ligados a redes de produção globais, multinacionais, etc., de trabalho escravo. Outro dia foi a Zara que foi identificada com trabalho escravo. Portanto, a discussão do trabalho decente, eu acho que mais do que dizer vamos conseguir o trabalho decente, acho que você usa a legitimidade da luta do trabalho decente para conseguir avançar determinadas pautas políticas nesse contexto. Né? Tem uma conferência de 2012 muito importante sobre o trabalho decente, a partir daí tenho visto essa questão aparecer. Outra coisa que tem a ver com a ABC e que eu acho que transborda na CUT e que tem a ver com, acho que um debate importante na minha avaliação hoje, que é a ampliação do foco de preocupações do movimento sindical para deixar de ser uma representação só da corporação, dos interesses dos trabalhadores formais, etc. E aí preocupações com outras coisas, né? Por exemplo, o sindicalismo trabalha com o trabalho clássico, o trabalho assalariado, mas e o trabalho não clássico? E o trabalho que não é assalariado? Isso é uma questão
fundamental, entendeu? Na América Latina é uma questão fundamental. Se você não lida com essa questão, você fica capenga na hora da defesa dos trabalhadores. Outra coisa é a identificação e a solidariedade com outros tipos de movimento social, entendeu? Que é algo que o Paulo pode falar, um especialista no assunto disso em outros períodos da história do Brasil. E aí a gente tem exemplos concretos de que tudo que se fala que movimento social no Brasil está calado, não sei o que, isso não existe, entendeu? Basta fazer qualquer levantamento para você ver como o movimento social no Brasil estão diversificados, com pautas diferentes, mas estão absolutamente presentes. E aí me chamou a atenção, né, nesse sentido, uma coisa que eu até comentei com o Sérgio, que foi agora um incidente com a morte do índio em Mato Grosso, na semana passada, e no dia seguinte, uma nota da CUT, entendeu? Reclamando que isso não podia acontecer, que tinha que respeitar os povos indígenas, não sei o que. Eu falei, caramba, a CUT, entendeu? A CUT, nota nacional da CUT falando isso. Quer dizer, então eu acho que isso é uma percepção de que a luta dos trabalhadores é uma luta mais ampla, que se amplia. E outra coisa que está presente também é um debate sobre desenvolvimento. Tá? Esse eu acho que é um tema fundamental. O Brasil está discutindo desenvolvimento, principalmente nesses últimos 10, 12 anos, entendeu? E aí é inevitável que se discuta que tipo de movimento que você quer. A questão ambiental entra direto nesse debate. Os trabalhadores, curioso porque os trabalhadores do ABC, dentro da linha de pensamento do Lula, são trabalhadores que estão pensando na produção. Né? Uma das grandes preocupações, né, do governo Lula foi manter a produção industrial funcionando, a indústria automobilística amparada, etc, etc. Mas ao mesmo tempo as pessoas estão vendo, né, que esse tipo de desenvolvimento é um desenvolvimento que tem um certo limite, que outras questões estão aparecendo, etc. A questão do trabalho, que estava deslocada de outras questões em outros lugares do Brasil, Amazônia, etc., ou mesmo questões... estava deslocada de questões que acontecem em outros espaços e tal, de repente, essa porta foi arrombada um ano e meio atrás com as greves dos trabalhadores das usinas de Girau e de Santo Antônio, e as greves lá de Suape, e as greves da Comperge, e as greves da PCEM, e vai por aí fora, entendeu? Quer dizer, de repente, né, os movimentos sindicais, inclusive, foram pegos de surpresa, né? Uma das coisas que se desenvolveu, né, a partir dos conflitos de Girau e Santo Antônio foi uma proposta de regulação do trabalho em grandes projetos, né? Isso passou, foi discutido, definido, etc. Hoje o Brasil foi assinado, inclusive, pelas empresas e tal, tem um processo agora de respeito de padrões mínimos, né, de trabalho nessas grandes obras. Enfim, então, de repente, misturou a questão ambiental, a questão do desenvolvimento, energia, e a questão do trabalho. Quer dizer, então, e a questão sindical. Então, esse ponto eu acho também que é uma novidade. Uma novidade. Bom, e aí, para terminar, a pesquisa, né, que eu desenvolvi no ABC e tenho uma parceria importante com o professor Irã Jacques Rodrigues, da USP, que é um dos especialistas no ABC, que é exatamente a gente tentar ver, o que a gente tentou fazer foi ver como é que o sindicato metalúrgico do ABC, né, reagiu ou se solidarizou com determinadas iniciativas que afetaram a região do ABC nos anos 90 e nos anos 2000. Foram dois tipos de crise diferentes. A crise dos anos 90 foi a crise da reestruturação, do desemprego, flexibilização. Né? E nesse contexto há um exemplo muito interessante de reunião de forças políticas, né, através de uma lógica de organização municipal que fugiu ao padrão de organização municipal brasileira, que foi você criar um consórcio de prefeituras, das 7 prefeituras do ABC. O grande articulador disso, o grande ideólogo disso foi o Celso Daniel, né?
ele era um articulador disso, depois inclusive ele deu assessoria de como fazer isso. Volta Redonda recebeu o Celso Daniel para ensinar lá como é que a gente faz esse negócio. Mas aí, curiosamente, isso significou o envolvimento de determinados tipos de atores que não se juntavam para pensar a crise, para pensar como sair da crise. O ABC não queria virar uma nova Detroit. Isso ficou claro para os dirigentes sindicais metalúrgicos, Vicentinho, Marinho, etc. Né? Então isso foi uma coisa importante. Houve várias manifestações, teve um movimento Vota ABC, as pessoas só votaram os candidatos do ABC, e houve a criação da Câmara Regional do ABC, que juntou movimentos sociais, sindicatos, prefeituras, etc., em busca de alternativas para aquela região, para aquele processo ali. Né? A Câmara resultou depois, em 1997, 98, na Agência de Desenvolvimento Regional do ABC, que é uma agência que é dirigida a cada 2 anos por um grupo organizado diferente. O atual presidente da Agência de Desenvolvimento Regional do ABC, hoje, é o presidente do Sindicato Metalúrgico do ABC. Vocês têm uma ideia. Né? Então, isso foi esse movimento dos anos 90. Depois tem os anos 2000, o período Lula. É um período que esse processo se reduziu um pouco. E aí, com a crise de 2008, que é uma crise diferente, que atinge o ABC, aí os sindicatos entravam com tudo, entendeu? Organizaram um seminário chamado ABC do Diálogo do Desenvolvimento, juntaram todo mundo, veio Dilma, veio Serra, veio não sei o quê. Esse processo resultou também na eleição de ex-sindicalistas para administrações públicas. O atual reeleito prefeito de São Bernardo do Campo é o Luiz Marinho, que foi presidente da CUT, secretário e presidente do Sindicato do ABC. Né? O atual prefeito de Santo André é o Carlos Grana, que foi um dos principais articuladores de todo esse movimento, comissões de fábrica e tal, no ABC. Enfim, e aí, curiosamente também, em termos de produção intelectual, é curioso isso, porque quando eu fui olhar nos anos 90, os intelectuais, ciências sociais e tal, que foram discutir a crise dos anos 90. Então, o pessoal da USP e tal, discutindo. Depois, nos anos 2000, esse tema saiu meio de moda, né? E os intelectuais da região que começaram a escrever sobre isso. Então, você tem uma quantidade de teses, dissertações, teses, né, sobre questão regional, questão da participação sindical e tal, não mais produzidos pelos intelectuais da USP ou da FRJ, né, mas pelos intelectuais da região, né, local. E tem a Universidade Federal do ABC, que é fruto desse período Lula também, que é uma coisa importante. Também o atual secretário, vocês terem uma ideia, eu fui da banca de doutorado na USP do atual secretário de Desenvolvimento, Comércio e Indústria de São Bernardo do Campo. Ele é doutor em Sociologia pela USP, né? E escreveu sobre a ABC, né? Escreveu a tese inteira dele sobre a ABC. Enfim, então, Não, Jefferson da Gomes. Enfim, eu acho que quer dizer, o que mais? Enfim, por que, só para terminar essa coisa do sindicato metalúrgico, né? Sindicatos metalúrgicos, aí tem toda a discussão política, né? Vou terminar com isso. Tem toda uma discussão política que faz parte do debate político, da disputa de interpretação, etc., porque o sindicato metalúrgico tem uma proposta claramente proativa, não é um sindicato que ficou lamentando as coisas, ele tomou iniciativas, e essas iniciativas implicaram em acordos, etc., etc. E então isso, evidentemente, é parte de um debate político importante, né, no Brasil sobre isso, sobre que tipo de sindicalismo é esse, se é um sindicalismo que foi cooptado pelo governo, ou é um sindicalismo que se amarelou, ou que se burocratizou, perdeu o contato com os movimentos sociais, Então eu termino dizendo que eu acho que não é isso. Tá? E eu uso para mostrar como é que a gente mostra isso. Eu acho que tem dados concretos que mostram isso. Né? Mas basicamente eu acho importante
um trio de questões que um sociólogo do trabalho marxista importante chamado Richard Hyman, em inglês, estabeleceu sobre como é que os sindicatos, as diversas formas que os sindicatos enfrentaram a questão da crise na Europa antes, não é? No tempo da restauração. E ele ele faz uma classificação dos sindicatos e diz que os sindicatos normalmente enfatizam 3 pontos possíveis, uns mais, um ponto mais, outro menos, mas 3 pontos possíveis. Um é o que eles chamam do eixo do mercado, que é quando você discute salário, etc, etc. O outro é o eixo da classe, quando a discussão é a oposição de classe, classes operárias, contradições e tal. E o outro que ele chama que é o eixo da sociedade. Então ele acha que o sindicato... e aí ele mostra com os exemplos europeus que nenhum sindicato pode enfatizar mais uma hora um eixo ou outro, mas nenhum deles consegue ser só um. Não tem sindicato que vai ser só agência de classe, nem vai ter um sindicato que vai ser só mercado, porque a própria categoria dos trabalhadores resistem a esse tipo de opção única por um desses lados, né? Eu acho que o sindicalismo da ABC mostra claramente que ele atua nesses 3 eixos. Ele é um sindicato que negocia salário, faz acordo, dá esse eixo de classe. Essa postura atual claramente, eu diria, é uma postura voltada para a questão da sociedade, que é preocupada com as condições de vida, a condição da cidade, como é que são as coisas. E se você for ver a quantidade de greves, de conquistas salariais através de demandas, manifestações, etc., que ocorreram no nordestino nos anos 2000, eu diria que também é uma agência de classe. Tá? Porque a questão da contradição do capital-trabalho está presente nesse tipo de manifestação. Tá? Bem, boa tarde. Eu queria agradecer o convite da Sérgio da Beatriz para comentar aqui. Minha tarefa é comentar um pouco do Ricardo. É uma tarefa difícil, porque quando você admira uma pessoa e ainda lá fala que você concorda muito, você não tem muito o que dizer mais do que passar por você para encurtar minha fala bastante aqui. Na verdade eu vou falar de 2 lugares um pouco, eu acho. Um pouco, eu venho da história social do trabalho, que é uma área que tem crescido muito nos últimos anos, meio um certo paradoxo, que as pessoas falam que o trabalho está perdendo centralidade, etc. E no Brasil, um dos campos que tem crescido muito, atraindo mais gente para mais estudantes, mais teses, livros, tem sido justamente a área de história social do trabalho. Então eu vou falar um pouquinho disso, acho que talvez traga elementos interessantes para a gente tanto dialogar aqui com a fala do Zé Ricardo quanto com o curso de vocês aqui em geral. Vou falar também um pouco a partir da minha experiência de vida, enfim, durante bastante tempo eu trabalhei com sindicatos na área de educação da CUT, junto aos químicos de São Paulo, justamente nesse momento aí dos anos 90, início dos anos 2000, nesse momento, na verdade, que era considerado de crise em relação aos anos 80, né? Então, eu listei aqui 5 pontos que são mais para a gente pensar junto e já mais ou menos rapidamente a gente abrir para o debate, e aí a partir do debate a gente pode desenvolver mais, né? Então, bem, o primeiro ponto, acho que os 4 primeiros pontos acho que dialogam mais diretamente com os temas que o Zé Ricardo levantou. Alguns ele foi falando aqui, eu fui acrescentando, pensando aqui. E o último é mais esse da história social do trabalho, que também dialoga, mas talvez com uma inflexão um pouco diferente. Bem, o primeiro ponto eu acho que acho que vale a pena a gente pensar isso no curso que está discutindo movimentos sociais, que é um ponto clássico da teoria, acho que vale a pena voltar nisso, porque boa parte da teoria dos movimentos sociais, provavelmente coisas que vocês já leram aqui, foi feita pensando nos movimentos sociais justamente em contraposição ao movimento sindical. O movimento sindical não seria o movimento social. Na verdade, tem a ver até com a brincadeira que antes de começar, estamos voltando para os anos 60, classe operária, quase pegando brincadeira, porque tem a ver com isso. Boa parte da discussão dos movimentos sociais surgiu para questionar a própria ideia de classe social.
né, uma ideia de pluralidade social muito maior, em que explodiria o conceito de classe, e o movimento sindical, obviamente, estaria ligado a um velho movimento, a um movimento tradicional, cujos novos movimentos sociais, que são dos anos 60 e 70, implodiriam, digamos assim. O movimento sindical perderia a centralidade, perderia a importância em função dos novos movimentos sociais. Pois bem, no Brasil, no nosso seminário eu tive a oportunidade de falar um pouco disso, estou trazendo de novo aqui para o curso. Eu acho que a gente, não é só no Brasil, primeiro eu acho que essa é uma visão um pouco estática, um pouco também muito marcada pelo debate dos anos 60 e 70, mas na experiência histórica brasileira, isso não ocorreu dessa forma. Tanto é que a gente está tratando aqui com uma certa naturalidade o movimento sindical como mais um movimento social. Mas eu acho que é importante a gente lembrar desse debate, desnaturalizar um pouco isso e refletir, porque de fato o movimento sindical tem peculiaridades também em si. De longe é um movimento mais estruturado, em termos de aparelho mesmo, em termos de estrutura, tem uma relação em particular, no nosso caso brasileiro, com a questão financeira que é muito diferenciada de outros movimentos. Ele tem uma permanência dada legalmente, então essa relação com o Estado também o diferencia. Então isso traz, se por um lado traz diferenças, por outro lado a experiência histórica brasileira, como eu falei, tanto é que tem um debate muito extenso do Zé Ricardo, que ele colocou aqui, ele levanta um pouco essa questão, né? Tem todo um debate na área da sociologia dos sindicatos, etc., sobre experiências como a brasileira, como a sul-africana, algumas outras, como o sindicalismo de movimento social, né? que tenta, especialmente esse sindicalismo que ele fez referência, do final dos anos, que emerge no Brasil no final dos anos 70, como um sindicalismo com essa característica movimentalista, digamos assim. Então, de um lado a gente tem, digamos, um debate teórico, e junto com ele acho que tem um debate empírico também, no sentido de que, efetivamente, o movimento sindical atua no Brasil, tem atuado, mesmo o movimento sindical, digamos, mais conservador, tem atuado ou em associação, ou aliança, ou juntamente com os movimentos sociais de maneira variada. Isso se dá no nível macro, o exemplo que o Zé Ricardo deu, acontece um conflito com os povos indígenas, a CUT vai lá, falta uma nota nacional, mas acontece, eu diria também, talvez até de maneira mais importante, no nível micro. Você não entende, eu acho, várias relações dos movimentos sociais em municípios, em localidades, se você não entende que aquilo está relacionado com, às vezes, as mesmas pessoas que estão no movimento sindical, uma rede de ativistas, com estrutura sindical, que muitas vezes é a estrutura que serve aos movimentos sociais em geral. Tem vários exemplos, sei lá, sindicatos que apoiam uma ocupação de terra, eles tentam tirar o caminhão, as coisas, digamos, da estrutura material mais básica para você fazer qualquer ação política. Né? E o movimento sindical tem tido, efetivamente, continua a ter um papel chave dentro disso. Então, trago isso aqui para a gente refletir um pouco, tanto nas, digamos, especificidades que o movimento sindical tem quando a gente fala em movimentos sociais, quanto como pensar a experiência histórica brasileira do movimento sindical como movimento social. O segundo ponto que eu queria levantar aqui para a gente pensar tem a ver com as coisas que eu já falei um pouco, né? Um pouco essa coisa da centralidade do trabalho e a centralidade do sindicalismo. Bem, isso remete, acho que no momento mais contemporâneo, a toda uma discussão um pouco sobre as mudanças na estrutura de classe, se a gente quiser usar um termo nesse sentido, as mudanças do capitalismo brasileiro, né, a formação, eu diria, de um novo setor, de uma nova classe trabalhadora, de mudanças na composição do perfil dessa classe trabalhadora. E aqui acho que cabe uma discussão que ainda está por ser feita do impacto que isso tem no movimento sindical. Né? Em que medida a gente, se o movimento do ABC no final dos anos 70, de certa forma refletiu uma nova classe operária que tinha emergido a partir principalmente do milagre, a partir principalmente daquelas mudanças do capitalismo brasileiro naquele período, e isso vale para outros movimentos, movimentos no campo, por exemplo, que refletiu aquelas mudanças que estavam acontecendo no capitalismo no campo. Como a gente pensa hoje essas mudanças em termos de consumo, em termos do tipo de emprego que os trabalhadores estão tendo, da mudança, digamos, do crescimento de vários setores, digamos, que eram informalizados e que vão para uma formalidade precária, mas é uma formalidade, né, todo o setor terciário,
enfim, tem desde o atendente do McDonald's ao telemarketing, para usar os exemplos mais cotidianos nossos, McDonald's nem cara, mas enfim, como que a gente pensa o sindicalismo nessa conexão com essas mudanças do que a gente pode chamar de uma nova classe trabalhadora, e como sempre essas mudanças não são abruptas, não são só abruptas, elas também trazem tradições, continuidades. O movimento, eu vou falar um pouquinho disso já, o movimento dos trabalhadores do o novo sindicalismo, se construiu uma imagem, uma memória muito da sua novidade. E isso, mas hoje, eu vou falar já, a gente sabe que havia tradições de continuidade, coisas que entraram na própria lógica, não só na linguagem, como nas práticas do novo sindicalismo. Eu diria que a gente precisaria pensar isso também hoje, né? Essa nova... Ainda mais que a gente considera que, ao contrário do novo sindicalismo, onde tinha uma ditadura, um golpe, que criava, de fato, uma ruptura, tanto no imaginário quanto no processo histórico, a gente nunca viveu um período tão largo de democracia, de continuidade das instituições. A CUT está fazendo 30 anos esse ano, já é disparada central de maior duração na história brasileira, por conta, felizmente, a gente viu um período longo, e espero que continue ininterruptamente, de democracia, o que permitiu uma institucionalização desse sindicalismo, o que nesse caso, visto desse ângulo, é altamente positivo. Não deve ser visto de maneira negativa, porque significa permanência, continuidade e também repensar de tradições. Terceiro ponto, remete a esse. Eu acho que boa parte, me parece, da análise sobre o movimento sindical, e o Zé Ricardo começou falando um pouco da sensibilidade que esse tema traz, por conta das implicações políticas, talvez nenhum outro movimento social traga tanta tensão nesse sentido. Eu acho que isso também tem a ver com uma visão reificada, um pouco romantizada do que foram os anos 80. É claro que os anos 80 são um período de intensidade de lutas, um período de maior quantidade de greves da história brasileira, e um dos maiores quantidades de greves da história global, na verdade. Isso tem a ver com vários fatores, desde a redemocratização, quanto a crise econômica do período, inflação, tem todo um contexto que explica isso. Mas talvez a gente tenha que pensar os anos 80 muito mais como exceção do que como regra. Né? Como um período particular, pensar contextualizar, vou trazer sempre para esse ponto. Pensar com a historicidade daquele período e não, ao meu ver, tentar colocar os anos 80 como parâmetro. A gente acaba colocando os anos 80 como parâmetro e tudo demais está em dívida com os anos 80, porque ali sim teria sido o ápice das lutas, ali sim teria sido o ápice da consciência de classe, etc. Eu acho essa visão altamente questionável, tanto quando a gente chega de perto para analisar os anos 80, quanto me parece uma análise ahistórica. Se você você perde de vista tudo isso que o Zé Ricardo comentou aqui, das mudanças estruturais, que eu estou comentando um pouquinho aqui, das mudanças estruturais no mundo da política, no mundo do capitalismo econômico, das transformações que têm ocorrido. E não é que não é só possível voltar aos anos 80, não é desejável nesse ponto de vista. Então eu acho isso um outro, perder os anos 80 como um parâmetro permanente de comparação, acho que ajuda a gente a entender o movimento sindical hoje de uma maneira mais apurada, mais aguçada. O quarto ponto diz respeito um pouco rapidamente a alguns subitens das questões que o Zé já comentou sobre o momento contemporâneo, mas que eu queria só tecer rápidos comentários. O primeiro, é difícil falar de movimento sindical, talvez o melhor termo fosse a gente falar isso no plural, né? Falar de movimentos sindicais, né? Especialmente hoje, quando isso de fato se institucionalizou muito em função das centrais sindicais. A gente vive, talvez, o Adalberto Cardoso tem um termo que ele e outros sociólogos usam, que eu acho que é interessante, né, de pensar o hibridismo da nossa situação sindical hoje, né? Essa ideia de que, de fato, a gente carrega muito da velha estrutura sindical, mas tem mudanças centrais, mudanças fundamentais que, de fato, criaram um modelo muito híbrido, em que as centrais sindicais têm uma voz política muito intensa, muito forte. Em alguns casos, em algumas categorias, são efetivamente quem negocia nos processos formais
de negociação de Estado. Ao mesmo tempo, no nível das centrais sindicais, você tem pluralidade sindical. Você, efetivamente, os sindicatos podem filiar a central do seu gosto, de Y de A a Z. Né? E temos a unicidade no nível municipal, no nível local. Né? Então, de fato, criou um sistema que talvez os parâmetros que a gente estava usando para analisar anteriormente não sirvam também para a gente pensar hoje, porque tem essa mudança importante. Outra questão que me parece importante é de uma pluralidade muito maior de formas do repertório, vamos usar um termo também aí, dos movimentos sociais, de repertórios de ação do sindicalismo. Né? O exemplo que o Zé Ricardo traz no ABC me parece riquíssimo nesse sentido, né? Uma atuação no nível local, territorial, nas prefeituras, num nível institucional, mas que não implica, como certas leituras veem, um abandono, ou necessariamente um abandono, vamos colocar assim, de formas mais tradicionais, como as greves ou as manifestações públicas. Ao contrário, os números mostram, para alguns talvez surpreendentemente, que no governo, nos últimos 10 anos, a gente teve muito mais greves, ações, do que nos 10 anos que precederam. Né? Você pega isso tem resultado, na verdade, em ganhos. A grande maioria das categorias tem tido ganhos, aumentos reais. Claro que tem um momento econômico que ajuda nisso, etc. E essas coisas não estão desconectadas, mas também, a meu ver, quero uma certa ideia um pouco comum, um certo senso comum de passividade, de cooptação, que é uma palavra me parece altamente inadequada para a gente pensar essas relações, que acaba simplificando algo que é muito mais complexo. Então, acho que pensar esses repertórios, esses novos espaços participativos, conselhos, etc., isso tudo me parece trazer uma complexidade bem maior para a gente pensar o sindicalismo hoje, e cujos rótulos tradicionais da luta política, da luta acadêmica, não dão conta suficientemente. O terceiro aspecto, e é o penúltimo aqui desse quarto bloco, tem a ver com a questão internacional. Né? O sindicalismo, estou pensando aqui no nosso curso, né? no curso aqui do movimento social, né? Como pensar a questão internacional para os movimentos sociais. A internacionalização dos movimentos sociais é um tópico importante na literatura contemporânea sobre movimentos sociais, ONGs, apoio internacional. Para o movimento sindical, isso é uma questão histórica. Né? Na verdade, o movimento sindical nasce, digamos assim, nessa relação entre o local e o internacional. Né? Então, todos os rituais e símbolos do movimento sindical são símbolos compartilhados internacionalmente, do 1º de maio às bandeiras do movimento sindical, etc. Porém, eu acho também que tem um momento novo nos últimos anos, que é dado pela situação da globalização, das mudanças profundas internacionais com as quais a gente se encontra, e que tem refletido também novas e diferentes formas de ação do sindicalismo. O Zé deu aqui alguns exemplos, né, da OIT, dessas instâncias internacionais que ganharam muito peso, né, nos últimos anos, mas também tem uns exemplos que eu acho que são relevantes de trazer aqui para vocês, das redes sindicais, né, dessas tentativas de ação junto às grandes corporações multinacionais, e de você organizar os trabalhadores e ter acordos, os chamados acordos macros, de usar os mecanismos da governança internacional em favor dos trabalhadores. Né? Isso tem sido uma ação muito importante, isso tem levado a uma sofisticação muito grande dos nossos sindicalistas, essa imagem bastante preconceituosa e bastante difundida, especialmente na mídia, que infelizmente comprada por muitos colegas, de um sindicalista tosco, não preparado, etc., está longe da experiência de uma parte importante dos sindicalistas que tem cada vez mais sabido atuar em esferas internacionais, em instâncias, às vezes muito complexas, muito difíceis. Vou dar um exemplo bem rapidinho, né? A Central Única dos Trabalhadores da CUT tem uma organização chamada, uma ONG ligada a ela, chamada Observatório Social, que é algo que faz um tipo de pesquisa
que infelizmente a academia não faz, né? Que é monitorar as grandes multinacionais em relação ao trabalho decente, em relação a... Tem todo um trabalho que é, digamos assim, está numa certa fronteira entre o acadêmico e o político, que é altamente sofisticado, ao meu ver, né? Afora, a CUT também está lançando agora uma agência internacional de cooperação, né? Fruto um pouco desse momento que a gente se encontra, com bastante recursos, na verdade, né? Cuja prioridade está na África lusófona e na América Latina. Então, tem ações. Vocês sabem que o Brasil é hoje um país, nossas empresas são multinacionais, especialmente nesses locais, e há toda uma série de contestações das relações de trabalho ali, e a CUT está sendo bastante proativa, me parece bastante proativa nesse sentido. Claro que sempre há contestações, nem sempre isso está ao nível do desejável, mas me parece também que são coisas que a gente não ouve supostamente os especialistas falarem, que acho que é importante a gente colocar. O último ponto, falei que ia ser breve, né? O último ponto sobre essa coisa do governo Lula, acho que diz respeito a um debate complexo, mas que acho que vale a pena a gente também ter um pouco sobre essa coisa que o Zé falou também do desenvolvimentismo, se a gente estaria vivendo, sei lá, um pacto produtivo em que, de certa forma, há o neonacional desenvolvimentismo, tem esse debate todo no campo da economia, no campo... E qual o papel dos trabalhadores nesse sentido? Eu já li algumas análises que são interessantes, na verdade coloco mais como dúvida, como ponto de reflexão, do que efetivamente tendo uma opinião mais incisiva sobre isso, mas, digamos, de uma suposta maior facilidade do governo em lidar com movimentos sociais que atuam no campo, digamos, do pacto produtivo do nacional desenvolvimentismo, nessa linguagem, do que com movimentos sociais que não atuam nessa linguagem, como, por exemplo, o movimento indígena. Que a lógica é uma lógica um pouco diferente. E aí, um pouco como o diálogo trunca mais. Acho que isso talvez seja um ponto interessante para a gente pensar. Bem, por fim, então, falar rapidinho da história, um pouco só, alguns pontos que me parecem interessantes para essa discussão do sindicalismo na história social do trabalho. A história social do trabalho, como eu disse, é um campo que cresceu muito, e na verdade, parte desse crescimento foi justamente sair da história do sindicalismo. A história social do trabalho tem, especialmente a partir dos anos 80, eu diria, 1980, tem a história tradicional do trabalho sempre foi a história do movimento sindical, a história do movimento operário. Essa era, digamos, o sindicalismo, partidos, o trabalhador militante, né? Nos anos 80, no Brasil, né, por variadas influências teóricas, E.P. Thompson é talvez a mais visível de todas, né, a mais bastante influente, né? Há uma certa guinada no sentido de pensar as outras esferas do mundo do trabalho, as esferas do lazer, as esferas comunitárias, as esferas da vida do trabalho, vida do trabalhador, para além, digamos, daquele trabalhador militante, né? Pensar a história do trabalho como não a história do movimento operário, mas a história da classe trabalhadora. Isso foi um movimento muito forte, que produziu inúmeros trabalhos de alta qualidade, mas, no caso, e esse não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno internacional. Talvez uma peculiaridade do caso brasileiro também seja que isso não implicou necessariamente uma ruptura com a discussão do movimento operário organizado. Talvez a nossa história recente ajude a gente a explicar por quê, né? Ou seja, uma história recente onde o movimento operário foi muito protagonista. Então aí talvez fosse impossível para os historiadores mesmo querendo se afastar por completo dessa história. Então, o que, a meu ver, produziu um elemento talvez de maior riqueza ainda, que seja articular essa história do movimento operário com essa história mais global do trabalho, da classe trabalhadora, o que tem sido também um elemento muito importante nos últimos 10 anos. Nesse sentido, para além, digamos assim, daquele repertório tradicional de estudos, quer dizer, acho que os estudos sobre greves, sobre ações sindicais, tudo isso tem sub-ideologias, por exemplo, são estudos que também tiveram uma inflexão muito grande do jeito da gente olhar essas coisas, e em particular, acho que interessa aqui,
e é a penúltima coisa que eu vou falar, os estudos sobre a relação do movimento sindical com o Estado. Porque isso é uma questão central, continua sendo central hoje, né? Acho que tem toda e aí vem uma palavra meio maldita nessa discussão, que é o corporativismo, né? É impossível a gente falar disso sem cair nisso, né? Essa, tradicionalmente, é uma visão, o que eu diria é que tem uma leva de novos estudos que matizam um olhar muito reificado sobre essas questões, né? Então, primeiro, a nossa estrutura sindical é uma pura cópia da Carta da Lavoura fascista. Então a gente começa a ter uma série de estudos que vão matizando, que vão mostrando que nos anos 30 praticamente todos os países do capitalismo tiveram algum tipo de relação de intervenção estatal nas relações de trabalho, que vão do Roosevelt nos Estados Unidos aos modelos fascistas e nazistas na Europa. Então e nesse meio um monte de variações e que o Brasil não pode ser tirado desse contexto como simplesmente uma cópia, que ao mesmo tempo essa legislação tem uma série de aspectos, essa estrutura uma série de aspectos autoritários, mas que os trabalhadores na sua luta faziam valer, digamos assim, os aspectos progressistas disso. Lembrar que a CLT tem essa ambiguidade, como o Ricardo falou, ela ao mesmo tempo direitos sociais e estrutura sindical. O tempo todo foi isso, né? E isso, a depender da conjuntura, variou para que lado pesava para que lado pesava o que a gente está, a ênfase, né? Tem toda uma série de estudos muito interessantes sobre a justiça do trabalho, mostrando como ela é sim um agente importante historicamente, desde os anos 40, quando ela é fundada, de entender a ação dos sindicatos e a ação dos trabalhadores. Enfim, há uma série de... E o que leva, digamos assim, ao que eu falei, uma certa discussão também sobre memória, né? Como que as disputas sindicais também são disputas pela memória, né? E, de certa forma, o novo sindicalismo precisou construir uma memória sobre o pré-64 que super enfatizava um aspecto, digamos, de controle, de dominação, porque fazia muito parte das disputas políticas do final dos anos 70 e durante os anos 80. Hoje, provavelmente, com um tempo maior, com toda essa água que já passou embaixo dessa ponte, acho que a gente está conseguindo ter um parâmetro um pouco mais ponderado desse processo. E por fim dizer que eu acabei de vir ainda desse tema da memória, né? Eu acabei de vir de uma reunião muito interessante da Comissão Nacional da Verdade, com um membro da Comissão Nacional da Verdade, que foi formado um grupo específico sobre sindicalismo. Por incrível que pareça, a Comissão Nacional da Verdade não tinha um grupo sobre sindicalismo, ela estava dividida em grupos de trabalho e não havia um grupo sobre sindicalismo, o que causou estranheza. Qualquer pessoa um pouco mais familiarizada com o tema, dado o golpe, em grande medida, do Reis lembrou, feito em nome de combater uma república sindical, uma suposta república sindicalista. Foi formada essa comissão, tem várias pessoas colaborando com a comissão, etc. Acho que esse é um tema também que vai trazer novos elementos para a gente pensar essa discussão do sindicalismo na ditadura. Eu diria que essa é uma área um pouco de fronteira, pelo menos para os historiadores, é uma área de fronteira nova, tem uma série de fontes aí que podem nos ajudar a entrar nesse período de uma maneira um pouco mais avançada, e acho que essa vai ser uma agenda importante no próximo período, mas eu já falei mais do que eu tinha prometido, eu vou me deixar para as perguntas. Obrigado.